Olá, pessoal! Vamos seguindo então com a nossa revisão para a prova do Conselho Tutelar de 2023. Essa é a nossa quarta aula. Lembrando que nas aulas anteriores nós já tivemos uma primeira aula em que falamos sobre declarações gerais, né, de direitos humanos, de direito das crianças e dos adolescentes, Constituição Federal e o que ela prevê sobre criança e adolescente. Na nossa segunda aula nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especificamente sobre as atribuições dos conselheiros tutelares. Na nossa terceira aula falamos sobre as medidas protetivas, né, que vocês, conselheiros tutelares, podem aplicar emergencialmente para crianças e adolescentes que estejam em situação de risco. E agora nós vamos falar sobre ato infracional em medida socioeducativa, certo? O que é ato infracional? Nós já falamos sobre o ato infracional algumas vezes aqui no decorrer do nosso curso, porque o ato infracional ele se associa à competência do conselho, ele se vincula lá no cumprimento de medidas quando a gente vai definir as atribuições. E agora vamos falar sobre o ato infracional propriamente dito, certo? Considera-se ato infracional a conduta que é descrita pela lei, né, como um crime ou como uma contravenção penal. Como que funciona isso? Olha, o maior de idade pratica uma conduta descrita como crime. Ele responde perante a lei penal, certo? Como se adulto fosse imputável. Lembra que nós falamos que adolescentes são inimputáveis? A eles não pode ser imputado um crime. Então, aquele maior de idade, aquele agente capaz, ele pode ter um crime imputado e ele vai responder perante a lei penal. O adolescente, ele é um ser em formação. Então, ele não responde por ato infracional, por crime junto à lei penal. Ele responde por ato infracional. Então, até 18 anos, a pessoa ela é penalmente inimputável, certo? Ou seja, a ela não pode ser imputada um crime. Então, essa afirmação aqui, ó, que é uma afirmação que aparece bastante lá no nosso, às vezes até na prova, no ECA, enfim, penalmente inimputável menor de 18 anos. Significa dizer que até 18 anos de idade você é um ser considerado em formação e, portanto, você não vai ser condenado pela lei penal. Você é inimputável, ok? O que é importante, pessoal? Se esse ato infracional, quem que é criança e quem que é adolescente? Vamos lá. Até 12 anos, a criança é considerada criança, certo? A partir dos 12 anos, nós temos, até os 18 anos, eu vou considerar esse sujeito de direito como um adolescente. Então, o ato infracional ele é praticado por uma criança. Eu não vou aplicar medida socioeducativa. Criança não pode ser imputada nem medida socioeducativa. Então, criança, com ato infracional, exemplo, a criancinha lá de 8 anos jogou uma pedra num carro, propositalmente. Ela jogou a pedra no carro. Isso seria um crime, se adulto fosse, crime de dano, certo? Mas como ela é uma criança, ela poderia, se um adolescente fosse adolescente, responder por ato infracional. Mas criança não responde por nada. Criança eu aplico medida de proteção. Então, pensem sempre assim, ó. O meu infrator aqui é uma criança. Criança, medida de proteção. Que medida de proteção, professora? Aquelas que nós acabamos de ver na aula passada, certo? Criança, medida protetiva. Adolescente, medida socioeducativa, ok? As medidas socioeducativas a gente vai estudar ali num bloco próprio, tá? Uma aula só pra isso. Mas veja, então, constatei lá que é uma criança que quebrou o carro, ou que é uma criança que bateu no coleguinha na escola. Eu vou aplicar uma medida de proteção. A melhor medida, assim, a ser aplicada nesses casos é aquela medida de orientação à família, né? Lembra que a gente viu? A orientação, apoio e acompanhamento ao núcleo familiar, estava prevista lá no inciso 2 desse artigo 101. E essa medida, ela é a medida mais adequada para ser aplicada para criança que pratica um ato infracional, ok? Acompanhei, dali decorreu uma situação de negligência, vocês vão proceder à aplicação de outras medidas. Mas por hora, o que a gente precisa saber? Criança, eu vou aplicar 101. Tem mais de 12 anos, menos de 18 anos. Considerado adolescente, vou aplicar uma medida socioeducativa. Fer, sou eu que aplico uma medida socioeducativa? Não. O que o conselho tutelar vai fazer quando acontecer um ato infracional? Ele vai acompanhar o adolescente. Essa é basicamente a atuação do conselho tutelar. Vamos ver como que é isso? Nenhum adolescente, olha os direitos do adolescente infrator. Nenhum adolescente será privado da sua liberdade, ou seja, ele não vai poder ser preso, se não em flagrante ato infracional, né? E sempre, pessoal, por ordem escrita e fundamentada do juiz,
ok? Então veja só, eu só vou levar um adolescente até a delegacia quando ele praticar um ato infracional em flagrante, ele foi pego pela polícia em flagrante ali, e aí ele pode ter até uma internação provisória decretada, se ele for realmente um adolescente que está numa situação de periculosidade, né, é muito grande, ou ele vai ter uma medida socioeducativa aplicada de internação, que é privação de liberdade, por uma decisão judicial fundamentada, ok? Agora, ele tem o direito, e esse é o ponto que vocês entram, né? O adolescente, ele tem o direito de identificação dos responsáveis pela sua apreensão, e ele também deve ser informado ali quando apreendido. E veja que eu não tô falando preso, né? Adulto é preso, adolescente é apreendido, certo? Quando ele é apreendido pelos policiais, ele vai ser informado dos seus direitos. Quando ele é informado dos seus direitos, dentre esses direitos está ser a família dele comunicada, né? É mais ou menos aquilo que a gente vê nos filmes norte-americanos, assim, ó. Você tem direito a um telefonema, você tem direito a comunicar a tua família, ele tem direito a comunicar imediatamente a família, certo? Então, quando esse adolescente, ele é recolhido, ele foi apreendido ali, imediatamente comunicado à autoridade judiciária e à família do apreendido, ou alguém que ele indicar. E o delegado de polícia, ele vai analisar imediatamente, aqui a gente tá falando do delegado, né, ele foi levado à delegacia pela polícia, a possibilidade de liberar esse adolescente imediatamente, certo? Então, veja, quando a gente tá pensando nesse contexto, o adolescente, ele foi pego furtando, tá? É o terceiro furto dele. E aí ele foi pego pela polícia militar, foi levado à delegacia de polícia, ele foi apreendido, levado à delegacia de polícia. Ele chegou na delegacia de polícia, é imediato a comunicação ao juiz plantonista, que vai deliberar ali sobre essa apreensão, e a família. A ideia é sempre liberar esse adolescente imediatamente. A família veio, buscou, o delegado de polícia faz um termo de compromisso ali com os pais, voltam ali para audiência, que é por uma primeira audiência junto com o Ministério Público, né, para ver se é caso de remissão ou não. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui dá para liberar? Se não der para liberar, olha, esse adolescente, ele se envolveu num homicídio. Esse adolescente, ele tá praticando múltiplos roubos, né, com arma de fogo. Então, ele é um adolescente perigoso. Esse é um caso de internação. Aí eu tenho que internar esse adolescente antes de uma sentença judicial que vai condená-lo. Porque ele já tem outras condenações prévias, porque se eu soltar esse cara, ele vai matar outra pessoa. Essa internação antes da sentença, ela pode acontecer, pessoal, em até 45 dias, mas por meio de decisão judicial. Então, o que o delegado faz ali na hora? Olha, não dá pra liberar. A primeira coisa que a gente tenta, liberação imediata. Não deu pra liberar, eu quero internar provisoriamente esse adolescente, eu preciso comunicar pro juiz e pedir pro juiz, né? Juiz, ó, eu tenho indícios suficientes de autoria e materialidade, esse adolescente, ele matou uma pessoa, ele é faccionado. Veja, eu tô falando de uma situação bem grave, né? Um adolescente faccionado, envolvido com tráfico de drogas, que matou uma pessoa, que pratica crimes violentos, que cometeu um abuso sexual contra uma criança, pode acontecer. Esse adolescente, ele vai ter que ficar internado provisoriamente. Quando isso acontece, o delegado de polícia comunica ao juiz e diz, olha, precisa internar esse adolescente. E aí o juiz dá uma decisão judicial. Só que essa decisão, ela não pode durar mais 45 dias. Então, ele vai ser internado provisoriamente. E o juiz tem 45 dias para finalizar esse processo e decidir se ele foi condenado pelo ato infracional e vai continuar internado ou não. Caso contrário, ele vai ser solto, tá? Então, só para vocês entenderem, porque assim, ó, primeiro, cai na prova. Segundo, existe uma ideia social de que os adolescentes, eles não têm uma punição. Realmente, a ideia do ato infracional não é punir um adolescente infrator. A ideia do ato infracional é fazer o possível para restabelecer esse adolescente infrator antes que ele se torne um adulto criminoso, certo? Então, quando a gente observa, né, toda essa comoção social ali para redução da maioridade penal, para condenação dos adolescentes, quando a gente sabe de algum caso envolvendo adolescente que se envolveu em ato infracional mais grave, você, enquanto conselheiro tutelar, tem que ter conhecimento das razões da lei para agir assim. E as razões da lei para agir assim giram muito em torno da ideia de que o adolescente, ele é um ser em formação. Então, é muito mais benéfico você interná-lo em uma instituição em que ele vai continuar estudando, em que ele vai ter todo um PIA, né, que é um plano individual de
atendimento voltado para a reintegração do mercado de trabalho, do que ele gosta de fazer, do esporte que ele gosta de praticar, do que a gente colocar num presídio junto com pessoas que estão lá condenadas, cumprindo penas por, muitas vezes, prática reiterada de crimes, né? Escola do crime. E aí, a gente tem algumas garantias asseguradas ao adolescente. Então, vamos reler aqui o 111 do ECA. Tem que ter pleno e formal conhecimento do que ele está sendo, né, do que ele está sendo acusado. Então, ele tem que saber do que ele está sendo acusado. Ele vai ter igualdade na relação processual, então ele pode produzir todas as provas, né, e vai ter inclusive um defensor dativo. Então, defesa técnica para advogado, não tem um advogado no processo, o Estado nomeia e custeia um advogado para defendê-lo, né. Assistência judiciária gratuita, um advogado gratuitamente pago pelo Estado. Direito de ser ouvido pessoalmente, ele vai ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, seja pelo delegado de polícia, seja pelo juiz, né? E o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Por quê, pessoal? Porque ele precisa de um pai responsável. Agora, pensa comigo, os pais não foram na delegacia. O adolescente foi apreendido, ele tem que ser liberado, mas nenhum pai foi buscar, ele não tá. Gente, muitas vezes os pais desse adolescente, esse adolescente mora já sozinho, já saiu de casa, ou o pai do adolescente tem até mandado de prisão em aberto, também é envolvido com crime. E aí, o que você faz? O adolescente, não foi pai e mãe buscar esse adolescente tirar da delegacia. Quem que vai fazer isso? O conselho tutelar. É aqui que vocês entram. No ato infracional, quando o adolescente... Veja, eu não tô falando de processo judicial, não tô falando de condenação, nada. Ele foi pego cometendo um ato infracional. Pode acontecer dele ter sido pego lá na escola, sei lá, quebrou os extintores da escola de brincadeira. Crime de dano? Se é um crime de dano, caso maior de idade fosse, sendo adolescente, ele praticou um ato infracional de dano. Então, quando ele pratica esse ato infracional, ele é conduzido à delegacia. Lá na delegacia, ele tem o direito de solicitar a presença dos pais dele. Se os pais dele não vão, ele vai ficar preso? Não. Né? Primeiro que a gente não prende adolescente, apreende, mas ele vai ficar apreendido? Não, ele só vai ficar apreendido se o juiz determinar que ele fique internado provisoriamente, porque constatou que é uma situação gravíssima e a soltura desse adolescente vai gerar um perigo social. Então é um caso excepcional. A maioria das vezes a ideia é liberar imediatamente o adolescente, ok? Então, quando os pais não comparecem à delegacia, quem que vai fazer isso? O conselho tutelar, certo? Pais não comparecem, o conselho tutelar vai. E aí, o que é importante? Nessa hipótese, não há direito de renúncia. O adolescente não vai falar assim, eu não quero que o conselho venha. Não, gente. O conselho tutelar vai porque ele tem que ir, porque é a atribuição deles. Porque aí, quem vai fazer o termo de responsabilidade para levar esse adolescente para casa? Você, conselheiro tutelar. Os pais não foram buscar? Você busca. Olha só, então essa é uma atribuição do conselho tutelar, ok? Importantíssimo. É proibida a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescente. E que se atribua a autoria de ato infracional. Isso está lá no 143 do ECA. Então, qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança e adolescente. Sendo vedado, pessoal, fotografia, referência ao nome, apelido, filiação. Vedado é proibido. E o que acontece? Às vezes o adolescente ele é apreendido no ato infracional. E aí, quando ele é apreendido nesse ato infracional, você não pode divulgar a informação. Tudo que o conselho faz é muito sigiloso, vocês sabem disso. Mas o adolescente ele não pode ter tua imagem divulgada, né? Ele não pode ser fotografado, ele não pode estar lá no boletim semanal da cidade. Olha, adolescente apreendido com cocaína, adolescente apreendido após matar alguém. Não pode ser divulgado o nome. Todos os dados desse adolescente ou dessa criança, né, envolvido em ato infracional devem ser sigilosos. E quando a gente fala que é vedado fotografia, referência ao nome, apelido, filiação, filho do fulano, não pode divulgar nada disso. E essa fotografia também é proibido tirar aquela foto de costas algemado, sabe? Que a gente faz de preso. A gente vê muito, né? Eu não faço foto de preso. Mas que a gente vê muito foto de preso adulto, algemado, de costas. E aí, preso hoje o fulano que matou não sei quem, preso hoje. E aí tem aquela foto de costas algemado. O adulto, ele não pode ter imagem divulgada por causa da presunção de inocência. Mas o adolescente, ele não pode ter nem aquela foto de costas. Porque pode ter elementos de identificação desse adolescente. Então, ele não vai ser fotografado, ele não vai ser exposto de nenhuma maneira.
Nós já vimos casos, por exemplo, do adolescente ser exposto, ser ridicularizado, ser levado pelo autor, pela vítima, né, do ato infracional, ser filmado pela vítima do ato infracional e ter isso divulgado na internet. Isso é proibido. E enquanto conselheiro tutelar, se você constatar isso, você precisa representar, levar como notícia fato para o Ministério Público, porque é crime, tá? Tudo que for crime contra criança e adolescente, notícia fato para o Ministério Público. Então, enquanto conselheiro tutelar, eu verifiquei que a vítima, que algum familiar, que alguém expôs esse adolescente, expôs a identificação dessa criança como vinculado à prática de um ato infracional, eu vou levar isso como notícia fato ao Ministério Público, certo? Por quê? Porque é proibido, é crime, tá bom? Constatou um ato infracional. O juiz foi lá e vai, então, julgar esse adolescente. Então, existe um processo. Esse adolescente ele vai ser intimado, os pais dele serão intimados, vai ter uma audiência, todo mundo vai ser ouvido nessa audiência. Os policiais que atenderão a ocorrência, o adolescente vai ser ouvido, ele vai poder dar a versão dele se ele quiser. Esse adolescente confessou. E a gente vai aplicar, então, uma medida socioeducativa. Veja, para criança, medida de proteção. Para adolescente, existe um processo para avaliar se tem indícios ali de autoria e materialidade, ou seja, se esse crime realmente aconteceu, se isso é imputado a um adolescente como ato infracional e se esse adolescente é o autor desse ato infracional. Confirmou tudo isso, eu vou aplicar uma medida socioeducativa, certo? E que medidas socioeducativas são essas? Vamos lá? Das medidas socioeducativas, certo? Verificada a prática de um ato infracional, a autoridade competente. Quem que pode aplicar, pessoal? Qual que é a autoridade competente nesse caso? O juiz. Conselheiro tutelar não aplica medida socioeducativa. Conselheiro tutelar aplica apenas medida protetiva. Medida socioeducativa, quem aplica é o juiz. Sendo assim, eu vou passar mais rapidinho pelas medidas socioeducativas, tá? O juiz ele pode aplicar uma advertência, que é, na verdade, chamar ali o adolescente e a sua família, adverti-lo daquele ato e reduzir isso a termo. Isso é mais comum, por exemplo, quando o ato infracional e o adolescente ele ofendeu uma criança na escola, ou a criança e o adolescente, né? Ofendeu uma criança na escola, e essa prática configura racismo, essa prática configura homofobia. Aí o juiz ele chama pra advertir. Olha, você fez isso, as consequências do seu ato são essas, e você vai... aqui estão seus pais, e você vai responder por isso, e aplica a advertência. Essa advertência pode ser acumulada com outra medida, né? Então, você pode aplicar advertência e, por exemplo, obrigação de reparar o dano. Quando que isso acontece? O que é obrigação de reparar o dano? Quando o adolescente comete um ato infracional que, caso fosse adulto, seria crime de dano. Qual que é esse ato infracional? Você quebrar alguma coisa de propósito, né? Vamos pensar num exemplo prático. O adolescente foi lá e riscou o carro de uma professora que deu nota baixa pra ele. Isso é crime, né? Só como ele é adolescente, é ato infracional. Instruiu o processo, ele confessa, tem prova de que ele riscou realmente o carro da professora, jogou uma pedra no carro da professora. Então o juiz ele pode advertir o adolescente, porque esse adolescente ele nunca teve envolvimento nenhum criminoso, ele foi um caso muito isolado ali, e vai necessariamente determinar que ele restitua, que ele conserte, que ele custeie o conserto desse carro. E aí se o adolescente não tem dinheiro, os pais, vai recair sobre os pais, né? Então lá na obrigação de reparar o dano, a gente vai determinar que restitua a coisa ou promova o ressarcimento do dano, né? Pra compensar o prejuízo da vítima. Tudo bem? Então aqui eu quero, a vítima ficou no prejuízo por causa da sua ação, você vai compensar o prejuízo. Isso acontece, por exemplo, aqui um caso prático, os adolescentes foram brincar com o extintor da escola. Foi brincar com o extintor da escola, destruiu lá o extintor, né? Usou o extintor, é caro para repor, então aí eles foram advertidos e condenados a reparar o dano. Essa reparação de dano aqui é quando é aquele dano que gera um prejuízo, repara o prejuízo e adverte, ok? Pessoal, casos assim, de só dar uma advertência, é mais quando é realmente uma molecagem feita por alguém que não é envolvido com crime, por alguém que já não praticou outro ato infracional. Veja que à medida que a gente vai olhando as medidas aqui, elas vão se agravando mais. As mais leves aqui, advertência, só reparar o dano. Mas pode acontecer de esse adolescente, ele ter feito alguma coisa que precise de uma reparação um pouquinho mais firme. E aí a gente vai estar aplicando a medida de prestação de serviços à comunidade, né? Por quê? Porque aí ele vai fazer realização de tarefas gratuitas do interesse geral e essa medida de prestação de serviços ela não excede 6 meses, ela acontece junto a entidades
assistenciais. Às vezes, na própria instituição de acolhimento, o adolescente vai lá pintar o muro. O adolescente pichou o muro, ele vai lá pintar. Nos hospitais, em escolas, vai fazer jardinagem, vai fazer qualquer coisa. Só que essas medidas, elas vão ser cumpridas em, no máximo, 8 horas semanais. Por quê? Porque a gente não pode prejudicar a frequência, a escola ou a jornada normal de trabalho, caso esse adolescente trabalhe, tá? Quando que o juiz vai aplicar a prestação de serviço à comunidade? Percebe que é um adolescente mais velho, né? O adolescente tem 16, 17 anos, já pode trabalhar, não trabalha, ou muitas vezes tem uma habilidade, né? Já tá trabalhando lá como auxiliar de pedreiro de alguém. Então ele vai poder fazer isso como prestação de serviço à comunidade para alguma instituição, certo? Então, a prestação de serviço à comunidade já tem uma ideia um pouquinho mais de, olha, fazer com que a pessoa, de preferência, reflita sobre aquele prejuízo. Aquele prejuízo social. Aquele prejuízo social que ela gerou. Desculpem, gente, tô meio alérgica aqui hoje. Então, veja só, não prejudico a escola e aplico com a ideia de ensiná-lo. Pichou o muro, estragou o muro, vou lá fazer pintar, enfim, esse ponto, tá? Também é um pouco mais leve ali, junto com reparação de dano, junto com advertência. E aí nós temos medidas um pouquinho mais sérias, que aí a gente já tá falando para adolescente que tá envolvido com tráfico de droga, que tem uma questão de negligência familiar associada, um adolescente que precisa de uma atuação mais sinérgica, mais firme da rede de proteção. Por exemplo, liberdade assistida. A liberdade assistida, ela sempre vai ser adequada quando eu precisar acompanhar, orientar e auxiliar esse adolescente, tá? Porque nessa medida, o juiz ele vai indicar um orientador. Quem que é o orientador, pessoal? Se a sua cidade tem CREAS, provavelmente vai ser o CREAS da sua cidade, é o orientador, tá? Mas aí, se a sua cidade não tem CREAS, esse orientador pode ser o CRAS. Cada cidade vai desenvolver uma forma de aplicar essa medida. Qual que é a ideia aqui? Essa instituição ela vai inserir esse adolescente num programa, ela vai fazer um PIA, que é um plano individual de atendimento, assim como os menores que são acolhidos em instituição de acolhimento lá para ser integrado à família. E o objetivo desse PIA é: vamos promover uma inclusão, uma reinclusão social desse adolescente, tá? Então aqui eu vou promover socialmente o adolescente e sua família, orientando, inserindo em programa oficial comunitário, auxílio da assistência social. Muitas vezes essa família ela passa por uma negligência. Muitas vezes esse adolescente, pessoal, ele furtou porque ele tá com fome. Furtou chocolate no mercado, né? Vou supervisionar a frequência desse adolescente, aproveitamento escolar. Porque às vezes o adolescente ele evadiu-se da escola. Então lá na liberdade assistida a gente vai ter esse acompanhamento. Vai buscar a profissionalização desse adolescente, inseri-lo no mercado de trabalho e vai enviar um relatório para o juiz. É possível que quando eu esteja ali cumprindo a minha medida socioeducativa de liberdade assistida, eu CREAS, né, eu rede de proteção, eu perceba que esse adolescente, na verdade, ele tá inserido em um contexto de violência doméstica. Ou que existe que a criancinha que mora com esse adolescente, o irmãozinho mais novo, ele tá inserido numa situação de risco. E aí o CREAS, ele pode fazer uma atuação integrada com o Conselho Tutelar. Vai levar ao conhecimento do Conselho Tutelar. Olha, a gente tá atendendo o João aqui, mas a Mariazinha, irmã dele, ele fala que a Mariazinha tá sofrendo abuso sexual em casa. E por isso que ele tá revoltado. Pode acontecer de a gente constatar aqui, nessa liberdade assistida, que esse adolescente, ele tá se envolvendo com drogas. E aí ele precisa, na verdade, sair do contexto de drogas para que ele possa parar de furtar, porque ele furta para comprar droga. E aí eu faço um encaminhamento pro CAPS. Então veja que é muito importante, pessoal, entender os órgãos da rede de assistência social para que vocês, conselheiros tutelares, possam fazer encaminhamentos. Porque é possível que um adolescente que esteja cumprindo uma medida de liberdade assistida no CREAS informe uma situação de risco de uma criança da residência dele e você tenha que atuar, certo? Essas medidas aqui não são o conselho que cumprem, né? Inserção em semi-liberdade, e aí a semi-liberdade você pode determinar desde o início, né? Ou você pode primeiro internar esse adolescente, que a internação é como se fosse uma prisão, e colocá-lo depois em semi-liberdade, né? Qual que é a ideia da semi-liberdade? A semi-liberdade, ela não tem prazo determinado, igual é a socioeducativa. Eu vou buscar escolarizar e profissionalizar esse adolescente, mas aqui, pessoal, ele dorme, ele fica em meio aberto, durante o dia, mas ele dorme em alguma instituição, né? Então, aqui eu já tô falando de um adolescente que ele não vai ser apreendido, ele não vai ficar
preso, que é apreendido, mas ele também não vai ficar livre naquela liberdade assistida. Ele vai ficar em semi-liberdade. À noite ele não pode, por exemplo, às vezes essa semi-liberdade, dependendo do município, é colocar um controle para que ele fique em casa à noite, aplicar esse tipo de medida, tá? Também existe um PIA, também vai ser realizado por um órgão, né, indicado ali pelo juiz, mas já não estou mais falando de uma liberdade assistida, estou falando de uma semi-liberdade. E posso ainda aplicar a internação em estabelecimento educacional. Quando que o adolescente vai ser internado, gente? A internação, ela é uma medida privativa de liberdade. Então, eu só vou internar o adolescente... Deixa eu descer isso daqui pra ficar mais bonitinho. Tá, acho que não vai ficar bonitinho se eu fizer isso. Eu só vou internar o adolescente, pessoal, quando? Quando eu perceber que é necessário, extremamente necessário. Por exemplo, ele tá amplamente envolvido com tráfico de drogas, ele tá envolvido com homicídio, ele tá envolvido com organização criminosa. Já é a quarta, quinta condenação desse adolescente, a gente não tá conseguindo ressocializar com outra medida, aí eu vou internar. Então, a medida de internação, ela é totalmente excepcional, tá? Por quê, pessoal? Porque o adolescente, ele está em situação de desenvolvimento. A ideia nunca é você privar da liberdade. Nada é mais importante para ressocializar um adolescente do que o convívio comunitário e social. Então a gente não vai internar um adolescente, e é sempre o juiz que interna, não é o conselho tutelar, pelo amor de Deus. É sempre o juiz que interna, mas a gente não vai internar um adolescente que praticou ato infracional, a não ser que existe uma comprovação manifesta de que ele precisa ser internado. Tudo bem? Não tem prazo determinado, então ele vai ficar lá o tempo que for necessário, mas a cada 6 meses essa medida vai ser reavaliada. Então vamos lá, ó. Não tem prazo determinado. Todavia, porém, entretanto, quando ele completa 21 anos de idade, ele tem que ser solto, tá? Então não tem prazo determinado, mas com 21 anos de idade termina e ele não pode mais ficar internado. Em nenhuma hipótese você vai poder ultrapassar 3 anos de internação. Tudo bem? Então, também, você não pode exceder 3 anos. Então, vamos lá. Internou esse adolescente, ele praticou um homicídio. Ele vai ficar 3 anos internado e vai ter que ir para semi-liberdade ou para liberdade assistida. E, caso não tenha completado os 3 anos, mas ele já tenha atingido 21 anos, ele também é solto. Ok? Então, essa é a maior... O que é mais gravoso que pode acontecer com o adolescente que pratica ato infracional? Uma internação de 3 anos... e depois ele vai pra semi-liberdade, enfim, não mais que 3 anos. Essa medida, ela só vai poder ser aplicada, o ECA, ele é expresso, tá? Quando a gente tá falando de um ato infracional que foi cometido com grave ameaça ou violência, e aí aqui a gente tá falando de homicídio, de abuso sexual, de roubo, né, que é com uso de arma, enfim. Quando ele reitera esse cometimento de infração grave, ou seja, esse adolescente, ele tá reiteradamente roubando, envolvido com assalto, enfim, com briga, batendo, espancando, é uma pessoa violenta, ou porque ele descumpre reiteradamente a medida que lhe foi imposta, né? Esse adolescente tá na semi-liberdade, mas ele nunca cumpriu. Então, como ele descumpre reiteradamente a medida, e aí eu tô falando de descumprimento reiterado, não é descumprir uma vez, vai ser internado, aí a gente interna, tá? Então, veja que fora das infrações violentas, né, a norma, o ECA, ele impede o magistrado, o juiz, de aplicar a internação. A internação, ela só vai acontecer em casos de violência, em casos de ato infracional grave, ou se reiteradamente ele comete esses crimes e não cumpre nenhuma outra medida. Tudo bem? Essa internação, ela é cumprida em um lugar diferente do abrigo, tá? O abrigo, e aqui eu coloquei abrigo, pessoal, justamente porque o abrigo é aquele acolhimento, que a gente chama de acolhimento institucional, mas para onde vai a criança e o adolescente que tá sofrendo, tá em situação de risco. Situação de risco, vai para acolhimento institucional, abrigo. Ato infracional, medida de internação, é um lugar próprio, né? Então a gente teria, por exemplo, o SENSE, depende do estado. Cada estado vai ter o seu local de internação, que é como se fosse um presídio para adolescentes, né? A FEBEM, em São Paulo, a antiga FEBEM, né, que ficou muito conhecida, muito famosa, que aí é onde vão os adolescentes infratores, ok? É diferente do acolhimento institucional. Vamos colocar isso aqui? Situação de risco
acolhimento institucional, que a gente chamava de abrigo antes, né? Mas que às vezes ainda chamam abrigo, ainda chamam na sua cidade. Medida de internação. Vou colocar assim, ó, presídio dos adolescentes, tá? Que aí seria, vamos lembrar, como eu não sei de qual estado você tá nos acompanhando, da FEBEM, tá? Que não existe mais. Perfeito. Essas medidas são sempre aplicadas pelo juiz e após um processo que constatou a existência de provas suficientes de autoria e materialidade da infração, né? Realmente foi esse o adolescente que praticou, eu tenho provas suficientes, tá? A decisão é de não aplicar medidas mais severas, porque a criança é um ser em desenvolvimento. Então ela precisa, na verdade, ser protegida e educada, ok? E importante, o legislador, ele dispõe de uma considerável margem de escolha, de discricionariedade. Eu vou até trocar isso aqui por escolha. Escolha, para definir o tratamento adequado a ser dado por uma criança em situação de risco, tá? No entanto, é possível que o Ministério Público conceda remissão ao adolescente. O que é a remissão, pessoal? A remissão é o seguinte: antes de começar o processo, eu não vou processar esse adolescente. Antes de começar, o Ministério Público chama esse adolescente lá, né? E eu vou até grifar isso daqui, ó. E ele fala assim, olha, esse adolescente nunca se envolveu em uma situação, ato infracional antes. O próprio MP, sem existir um processo, sem ser aplicado pelo juiz, fala, eu não processo, vamos extinguir esse processo e você vai ser aqui advertido por mim, você vai reparar o dano, você vai prestar serviço. Então, o próprio MP, ele pode combinar com o adolescente, que o adolescente cesse aquela situação de ato infracional e cumpra alguma medida socioeducativa voluntariamente. Tudo bem? Isso pode acontecer. Nesse caso, nem chega a existir um processo. Mas isso só vai acontecer para atos infracionais leves, tá? Então, remissão, vou colocar aqui, ó. Remissão é hipótese para ato infracional leve e sem antecedentes infracionais. Ou seja, esse adolescente aqui, ele não cometeu atos infracionais, é um ato infracional mais leve, pode ser um dano, por exemplo, e é só uma reparação de dano, e aí o MP, ele vai conceder essa remissão. Tudo bem? Essa remissão não implica necessariamente no reconhecimento ou na comprovação de que o adolescente fez o ato infracional. E também não gera antecedentes infracionais. Mas a gente pode, nela, incluir alguma medida socioeducativa. Exceto, claro, né, semi-liberdade e internação, porque a semi-liberdade e internação são feitas pelo juiz. Tudo bem? Mas aí o promotor de justiça, ele pode ali com o adolescente combinar essa remissão. Olha, eu não te processo e você presta serviços. Eu não te processo e você repara o dano. Eu não te processo e tá aqui uma advertência, certo? E com isso nós fechamos a nossa matéria de ato infracional e medidas socioeducativas. Na nossa próxima aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as medidas que podem ser aplicadas aos pais e responsáveis. Então, não pare de acompanhar o nosso conteúdo. Inclusive, fiquem à vontade, conforme vocês estejam assistindo as aulas, para entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, né? O IFAP tem um Instagram, que é @ifap.formação. Então você pode dar o seu feedback, pode enviar uma mensagem por lá, que nós vamos estar respondendo a vocês em eventuais dúvidas e sugestões com relação às aulas, ok? Então, fechamos aqui ato infracional e medida socioeducativa, e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas que você, conselheiro tutelar, pode aplicar aos pais e responsáveis. Até mais!